Casa suja atrai moscas, ratos, baratas. Isso traz muitos transtornos, enfermidades. Será que no mundo espiritual é diferente? Não, de hipótese alguma. No mundo espiritual, nós também vamos ver esse nível de implicação, de incômodo, de transtorno, de enfermidades por causa de uma contaminação, por causa de uma sujeira. Então, assim como é necessário fazer um faxinão na casa e tirar o lixo para fora, higienizar todo o ambiente para que a gente não venha sofrer esse tipo de incômodo de a gente ter visita de rato destruindo e entrando na nossa despensa, ter o incômodo de moscas varejeiras rondando a nossa vida e a nossa comida, ver lá a barata, né, passeando no meio da casa. A gente também precisa fazer essa limpeza espiritual, tá bom? Porque os lixos vão atrair, né, os répteis, os insetos espirituais, os demônios. Então, aonde tem lixo espiritual, tem aí a infiltração de demônios, de agentes infernais. Então, sim, nós precisamos limpar a casa espiritual. Nós chamamos isso do processo de santificação ou de libertação. O que é a libertação? A libertação é o processo de santificação do cristão. Amém? E isso é ordenança de Deus. A palavra de Deus vai dizer: sede santos porque eu sou santo, e sem santidade ninguém verá a Deus. Então é sobre isso que eu vou falar hoje com você aqui na Hora do Valente. Eu vou falar sobre a limpeza espiritual da casa. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar você a entrar em uma rota de restauração espiritual, a fim de que você possa viver e desfrutar da vida abundante prometida para os filhos de Deus, conquistada por Cristo Jesus. Amém? Então nós estamos aqui de segunda a sexta ao meio-dia, na Hora do Valente. Estou aqui para cumprir a minha missão, o meu chamado. Amém? E se você vai ser abençoado com esse conteúdo, eu convido você a estar fazendo a obra de um bom evangelista junto comigo. De qual forma? Compartilhando esse conteúdo. Existe alguém que você conhece na sua igreja, na sua casa, que você sabe que está sendo incomodado com agentes, né, invasores, que estão ali trazendo transtornos, desordem, que estão roubando, saqueando? Então esse conteúdo pode ajudar e abençoar muitas pessoas. Então clica aí nesse aviãozinho, nessa setinha, e compartilhe esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Você também pode tornar esse conteúdo mais relevante quando você deixa o seu like, comece a dar em muitos corações, porque dessa forma tanto o YouTube quanto o Instagram vai entender que esse conteúdo que você agora está assistindo, ele é relevante e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Então que você se posicione como um homem de Deus, como mulher de Deus, amém? Maduros, porque quando nós somos maduros, nós compreendemos que a nossa missão é dar e não receber. Eu tô aqui para entregar, para dar, e você também pode tomar a posição de também, além de ser impartido e abençoado, você dá, amém? Oferecendo uma palavra de restauração para muitas pessoas, tá bom? Então eu quero também ouvir você. No final desse conteúdo eu vou estar aqui aconselhando, direcionando dentro do tempo possível que nós tivermos. Então se você já passou por essa experiência na sua vida, se você tem percebido que existe algum nível de contaminação espiritual na sua casa, pastora, tem acontecido coisas diferentes dentro da minha casa, depois que eu fui morar num ambiente, depois que eu fui morar num lugar, tudo mudou, eu comecei a ter uma série de
de enfermidades, a minha família começou a ser atacada, a gente começou a ter pesadelos, a gente começou a ouvir ruídos, a gente começou a ouvir coisas diferentes dentro da nossa casa, começou a acontecer briga, a gente vivia em paz e agora a gente começa a brigar, um desentendimento. Então, existe aí uma contaminação nesta casa, nesse ambiente, nesse lugar onde você está, tá bom? Essa casa pode ser física, né, um ambiente, um espírito territorial, ou pode ser a sua casa espiritual, porque nós somos um templo espiritual, uma casa espiritual que vai abrigar ou o Espírito Santo de Deus, ou vamos abrigar aí os demônios. Podemos abrigar as duas coisas? Sim, podemos, se nós dermos base, legal. Mas pastor, o Espírito Santo de Deus não pode dividir o mesmo espaço com os demônios, uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Sim, é verdade. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele entra em nós, ele acessa o nosso espírito. Nós somos tricotômicos. Nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo. Porém, a gente ainda é alma e corpo, e os demônios, sim, eles podem tocar na nossa corpo, na nossa alma, podem até entrar se nós dermos base legal, ainda assim tendo o Espírito Santo. Por isso é necessário a gente identificar a terra que foi desolada, que foi contaminada, para que a gente possa despoluir, descontaminar essa terra. Então, se isso aconteceu com você, coloca aí no chat, amém? Me conta aí, compartilha comigo a experiência que você tem vivido, para que eu possa te direcionar, te aconselhar no término desse conteúdo, tá bom? Então, querido, a palavra de Deus vai mencionar, né, lá no Antigo Testamento, mais de 11 vezes vai falar sobre a terra desolada, a terra contaminada. Eu vou ler um texto para vocês, Levítico capítulo 11, Levítico capítulo 18, tá bom? Do versículo 25, 27 e 28. Diz assim: a terra ficou contaminada e eu castiguei a sua iniquidade e a terra vomitou os seus habitantes. Todas essas coisas detestáveis foram feitas por aqueles que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso, a terra, ela ficou contaminada. Se vocês continuarem nessa terra, se vocês contaminarem, melhor falando, se vocês contaminarem a terra, ela vos vomitará, como vomitou aqueles que antes de vocês estavam nela, tá bom? Então é uma palavra de advertência, Deus falando assim: olha, os moradores antigos da terra, eles contaminaram essa terra, e por isso a terra vomitou ele, destruiu ele, jogou ele para fora. Agora, se vocês continuarem contaminando a terra, o mesmo mal que aconteceu com eles vai acontecer com você também. Então a palavra desolada ou contaminada, né? No hebraico se chama tami, que quer dizer imundo, um lugar imundo, um lugar sujo, né? Então, quando a gente fala de imundícia, quando a gente fala de sujeira, nós estamos falando aqui de uma contaminação espiritual, de uma sujeira espiritual. Às vezes você pode estar cheiroso, com perfume importado, com hidratante importado, né? Todo perfumado, limpinho, acabou de sair do banho, mas só o corpo está limpo, mas a alma está contaminada, o espírito está contaminado, né? Então é sobre isso que nós vamos estar falando. A nossa terra pode ter sido desolada, ela pode ter sido poluída, ela pode ter sido contaminada pelos nossos próprios pecados, né? Ou o pecado dos nossos antepassados, ou até mesmo quando a gente fala de uma casa onde nós estamos, que estamos tratando com o espírito territorial, ela pode ter sido contaminada por antigos moradores,
por nós mesmos ou por antigos moradores, tá bom? Então, através de pecados da idolatria, da imoralidade, de alianças quebradas, tá bom? Pela perversão sexual e por aí vai, derramamento de sangue, né? Então, tudo isso pode ter deixado um rastro de imundícia, de contaminação espiritual nessa casa, tá bom? Então, a gente vê assim, quando você vê um urubu rodando, né, um lugar, você olha lá no céu, tá lá os abutres rodando, o que eles estão procurando? Eles estão procurando, né, um animal morto, uma carne putrificada, para poder se alimentar. Eles estão sendo atraídos por aquilo que foi contaminado. Então, todas as vezes que existe um território, que houve ali uma perversidade espiritual, vai ter abutres, vai ter ali aves, né, abutres rondando aquele lugar, tentando comer, né? Vai ter uma proliferação de demônios. Então, a contaminação espiritual, elas atraem demônios e também vão, esses demônios, uma vez que eles chegam ali, eles vão construir as suas fortalezas, os seus fundamentos, para impedirem que essas pessoas, elas venham sair desse lugar, né, de aprisionamentos. Eles continuem ali contaminando, se alimentando de todo aquele lixo acumulado ali naquele lugar, tá bom? Então, muitas vezes nós assinamos contratos com o inimigo, né? Através de pactos, de alianças, pactos diretos, pactos indiretos. A gente vai construindo, né, esse tipo de aliança, e essas alianças espirituais também vão dando base legal para a terra ficar contaminada. Então, uma vida pode ficar contaminada, uma casa pode ficar contaminada, uma cidade pode ficar contaminada, tá bom? Então, a gente precisa o quê? Despoluir, fazer uma faxina, uma limpeza, tá bom? Nessa casa, tá bom? Para que a gente possa purificar esse ambiente espiritual, tá bom? Então, Deus, ele vai nos instruir a estarmos purificando e santificando esse ambiente, tá? Deus sempre nos instrui a caminhar em santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, Deus, ele vai sempre estar nos instruindo a nos afastarmos de toda forma de mal, de iniquidade, de perversidade, de imundícia, tá bom? Nós precisamos nos limpar, caso ao contrário, nós vamos estar corrompidos, vamos corromper a terra, e essa terra vai vomitar os seus habitantes. Então, para que a gente possa limpar a nossa terra, né, nos purificar de todo esse mal, a gente precisa fazer essa limpeza espiritual da nossa casa. A gente precisa fazer a limpeza espiritual do ambiente aonde nós vivemos, tá bom? Então, a limpeza da casa, ela envolve a remoção da poluição espiritual. E nós chamamos isso, como já falei, de santificação, de consagração. A gente precisa consagrar tudo ao Senhor. Agora, a gente não consagra uma coisa imunda, suja. Nós consagramos algo limpo ao Senhor, tá bom? Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 25 e 26, vai dizer o seguinte: vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações. Não cobiceis a prata e o ouro de que são revestidas. Isso lhes seria uma armadilha para o Senhor, o seu Deus. Isso é detestável. Não levem coisa que sejam detestável para dentro da casa de vocês, senão também vocês serão
separados para destruição. Considere tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para destruição. Então, o que a gente faz com essas coisas que nós nos deparamos, que são sujas, que são imundas e contaminadas? Gente, destrói. Nós destruímos, removemos totalmente, seja da nossa casa espiritual, seja da nossa casa física, amém? Nós precisamos destruir, amém? Remover. Então a primeira coisa é identificar o que está poluindo o ambiente. É uma imagem? É um lixo espiritual, emocional? O que é que está contaminando a sua casa espiritual, a sua casa física? Qual é o lixo? O que poluiu? O que contaminou esse ambiente? Então a gente remove isso, tá bom? Então a gente pode identificar, pastora, mas eu acho que na minha casa não tem nada que polua o ambiente. Eu tomo muito cuidado com aquilo que entra. Tá, mas a gente consegue identificar pelos sintomas, né? Quais são os sintomas de uma casa contaminada? Seja ela espiritual ou seja uma casa realmente contaminada que tem ali espíritos territoriais que tá contaminando e gerando problemas, trazendo problemas para os moradores dessa casa. Nós vamos ver uma rescindência de doenças crônicas aparecendo de forma repentina. Nós vamos ter a pessoa tendo ataques sucessivos de pesadelos contínuos, insônia, irritabilidade. A pessoa não consegue dormir. Se for uma criança, então, vai chorar de noite, não vai querer ir para o quartinho dela, vai ficar com medo, né? Vai começar a apontar para os lugares, problemas comportamentais, né? Brigas, desentendimento. Já viu aquele casal que do nada começa a brigar, né? E com uma confusão. A gente fez uma festinha, um momento de comunhão, mas daqui a pouco um tá brigando com o outro, um tá de mal com o outro. Não, porque você falou isso, não, eu não falei, né? Porque o diabo, ele consegue torcer, né, a palavra, o entendimento. Então vai trazer ruína. É uma casa que vai viver em guerra, vai ter falta de paz, tá bom? Esse é um dos sintomas. Doenças inexplicáveis, né? Uma fadiga, a pessoa vai se sentir extremamente cansada, sem ter um motivo real para isso, né? Dor de cabeça crônica, todo dia uma dor de cabeça terrível, né? Uma escravidão acentuada, uma perversão mental, física, cada vez mais, né? Valores distorcidos, né? Da palavra de Deus, uma dureza de coração, aparições, né? De fantasmas, demônios, né? A pessoa começa a ver lá, igual o filme de poltergeist, né? Movimento dos objetos físicos, né? Que são provocados por demônio. A porta começa a bater, ruído de pessoas andando no teto, né? Pessoas chamando, e aí você vai responder, você ouviu alguém te chamando, você responde, né? Gritando pelo teu nome. Quando você vai ver, não tem ninguém. Odores repugnantes, você começa a sentir cheiro de podre, cheiro de cachaça, cheiro de cigarro, né? E você não consegue identificar e saber o porquê daquele cheiro inexplicável dentro da sua casa, se você acabou de fazer uma faxina, uma atmosfera pesada, né? Muitas vezes torna difícil até a respiração e você sente aquele peso, aquela angústia, né? Aquela aflição por causa daquela atmosfera. Então, o que acontece? Essa casa está contaminada. Ela pode ter sido contaminada por você, né? Pelos moradores que ali estão, né? Não só propriamente por você, mas pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, enfim, pelos moradores daquela casa, né? Porque se alguém leva lixo, esse lixo vai ficar ali, vai contaminar o ambiente, tá bom? Ou pelos antigos proprietários. Às vezes a gente muda, né? A gente mora de aluguel e a gente vai morar numa casa nova. A gente fica entusiasmado com a casa nova porque é bonita, né? E aí a gente vai para uma casa nova, um novo tempo, a gente compra material de limpeza, dá aquele faxinão, a casa fica cheirosa, mas tá, e espiritualmente falando, como é que essa casa tava?
Quem foram os antigos moradores dessa casa? Foi um espírita? Foi uma prostituta? Ali teve ocultismo, teve feitiçaria, teve imoralidade, teve derramamento de sangue, teve orgias, teve confusão. Meu Deus, quantas coisas podem ter contaminado essa antiga casa. E a gente não se preocupa, né? Porque a gente acaba vivendo no automático, no natural. E a gente não se preocupa com a descontaminação e a santificação dessa casa que você está morando. Lá em Atos 19 vai falar sobre uma limpeza espiritual que foi feita, né? O apóstolo Paulo entra na cidade, começa a pregar a palavra de Deus. Ali tinha uma feiticeira e após ouvirem a palavra de Deus, eles reúnem ali os seus livros, né? E eles queimam na fogueira os livros ocultistas porque eles foram convencidos pela palavra e eles se desfazem, né, daquilo que era lixo espiritual. O resultado disso, né, foi que a palavra de Deus foi apregoada e muitas vidas se converteram. Amém? Posteriormente a essa batalha espiritual que foi feita ali naquele lugar. Eles queimaram os seus livros publicamente, né? Livros ocultistas. Então a gente precisa entender esses princípios. Aquilo que é lixo precisa ser removido, tanto na esfera natural, que está ligando, né? Porque os símbolos falam, existem coisas que nos ligam às esferas espirituais. Você pode não entender o significado de um livro, o significado de um símbolo, mas eles estão falando no mundo espiritual. Em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho, a sua filha, que pratique adivinhação, se dedique à magia ou faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, ou seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Então, muitas das vezes nós somos permissivos. Por exemplo, a gente tem filhos que muitas vezes não é cristão. Aí a gente permite que os filhos adentrem dentro da nossa casa e pratiquem fornicação dentro do nosso lar. Tem muitos pais que permitem isso. Pastora, o mundo está muito perigoso, é melhor que eles estejam praticando, tendo relação sexual na minha casa do que ter relação sexual no motel, né? Então você está sendo permissiva que o espírito de moralidade sexual ele toque nos teus outros filhos, que ele acesse a tua casa e que teu filho continue aprisionado. E você é participante do pecado do teu filho. Amém? A gente, por exemplo, tem amigos, né, que fumam, que bebem. Pastor, eu não fumo, não bebo. Mas na minha casa tem um cinzeiro, né, para receber o meu amigo. Quando eu faço uma festinha, eu coloco lá uma cervejinha, porque tem pessoas na minha casa que bebem. Ou seja, a gente é permissivo, irmãos. Amém? Com esse tipo de coisa, né? Então, assim, quem entra dentro do teu ambiente tem que respeitar você. Você é a autoridade espiritual dentro da tua casa. E se você tem a chave. Então, se você é permissivo, se você abre a porta para esse tipo de coisa acontecer dentro da tua casa, esse pecado jaz à sua porta e ele te contamina e você vai ter que responder por ele, porque você é figura de autoridade na sua casa. Então, a gente não pode, gente, brincar. Amém? Então, assim, nós precisamos ser firmes. Mas a gente está mais preocupado com o que o outro vai pensar de nós do que com o que o próprio Deus vai pensar. Mas meu amigo vai ficar triste comigo, mas eu vou entristecer o coração do meu filhinho, dos meus amigos, do meu parente, do meu pai, da minha mãe. Mas e o coração de Deus? Mas e o Espírito Santo? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
preocupação. Sua preocupação tem que ser em agradar o Senhor. Aí depois a gente fica chorando. Porque Deus não me ouve, porque eu tô vendo meus irmãos contando a bênção e nada acontece comigo. Claro, porque nós somos permissivos. E depois entramos em justiça própria. Não porque eu entrego dízimo, não porque eu vou pra igreja, não porque eu prego, porque eu faço. Mas a casa tá contaminada, somos permissivos, né? Com o pecado de dentro da nossa casa. Os filhos estão no mundo, fica lá, bota música mundana, músicas de promiscuidade, e você aceita isso. Oh, meu Deus, quem paga a conta da casa? Quem é a autoridade? Aqui na minha casa, meu filho, quem determina o que entra, o que sai, somos eu e meu esposo. Amém? Eu tenho um filho de 24 anos, já formado, oficial da Marinha, tenho filhos já jovens, mas graças a Deus são meninos de Deus, cheios do Espírito Santo que flui em Deus, mas eu sempre coloquei o limite, sempre falei o que podia e o que não podia, amém? Então assim, muitas das vezes, né, o fato de nós não assumirmos a nossa identidade, né, a gente custear em dois pensamentos, a gente querer agradar o homem, né, e não estarmos posicionados em Cristo Jesus, isso já é uma base legal para que a nossa terra ela fique contaminada, tá bom? Então a terra pode ficar contaminada de muitas formas, além de todos os pecados que eu falei, né, heranças espirituais, pecados dos nossos antepassados, iniquidades que nunca foram confessadas, né? Envolvimento com ocultismo, feitiçaria, imoralidade sexual, né? Aborto, derramamento de sangue, por aí vai, né? A gente também tem que tomar cuidado com os objetos que são relacionados à adoração pagã, né? Então assim, e práticas também, né? Como eu já cansei de falar aqui, quantos cristãos que fazem, por exemplo, yoga como um exercício, e a yoga não é um exercício, a yoga ela é uma atividade espiritual do hinduísmo, não existe yoga sem hinduísmo, não existe hinduísmo sem yoga, né? Quantas pessoas colocam lá amuletos, né? Porque eu acho bonitinho, bota lá um elefantezinho com bumbum para as costas, para dar sorte, né? Coloca lá um monte de cristais, porque acha bonito. Meu Deus, a gente precisa tomar muito cuidado, coloca lá a namoradeira na porta da casa, da sacada, que é uma pomba gira, e fica lá. Então, enfim, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de objeto que nós colocamos dentro da nossa casa. Primeiro de tudo, gente, ore, busca ao Senhor o discernimento espiritual. Se o Espírito Santo de Deus incomodar, aquilo pode ser um objeto consagrado às trevas, e a gente precisa o quê? Jogar fora, queimar, amém? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as artes, com esculturas, com quadros. Eu vou contar uma história pra vocês. Minha mãe tinha um quadro na casa dela, cristã, uma pastora ungida. Ela tinha um quadro na casa dela que o quadro era bonito, era um quadro de uma camponesa, era uma mulher no meio de um campo, né? E ela tava com um chapéu de palha e com um cesto na mão, colhendo lá, e aquele quadro tava lá. Um dia eu tava fazendo guerra espiritual na minha casa, eu morava nessa época em outro endereço, não nesse endereço que eu moro hoje. Eu morava numa propriedade que nós temos, familiar, onde a minha casa era embaixo de uma mãe em cima. Então eu tava fazendo guerra espiritual, batalha espiritual, orando, e aí o Espírito Santo de Deus falou assim pra mim: vai lá em cima e ora na casa da sua mãe. E eu aí eu cheguei lá, falei: mãe, Deus mandou vir aqui orar. E aí eu comecei a fazer guerra espiritual, batalha espiritual. De repente, quando eu olhei para aquele quadro, escute, gente, não só eu vi, mas ela também viu a mesma coisa. Aquela mulher, né, daquele quadro, ela começou a definhar. O Espírito Santo de Deus nos abriu a visão espiritual. Por isso que nós precisamos do discernimento. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos abriu a visão espiritual. Aquela mulher começou a definhar. Começou a ficar uma velhinha toda encurvada. E nós entendemos que aquele quadro era um quadro consagrado. Muitas pessoas que pintam esse quadro são pessoas que são ocultistas, satanistas, né?
tem o envolvimento da nova era, e a inspiração deles é uma inspiração satânica. Pode ser bonito, mas a inspiração é satânica. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Com o tipo de objetos, tá bom? Que eu não vou relatar aqui todos, porque não daria tempo, essa live ficaria muito extensa, tá bom? Então depois a gente faz uma outra live para poder relatar sobre todos esses objetos, mas a gente tem que tomar muito cuidado, gente. Amém? Com símbolos, objetos, dragão, mandala, tomar muito cuidado também com jogos, né? Nossas crianças com nível de contaminação, quando você, mãe e pai, paga um joguinho que tem lá dragão, feiticeiros, que tem matança, que tem destruição. Meu Deus, você está abrindo um portal espiritual para contaminação espiritual dentro da sua casa, tá bom? Filmes, livros, gente, filmes de terror, filmes de imoralidade sexual, tudo isso são portais espirituais. Livros, eu era espírita, eu tinha uma tonelada de livros lá espíritas. Aí eu me converti, tá lá o livro, né? Ou então, eu me converti, mas tá lá a guia ainda guardada, né? Tá ainda a roupa da dança do ventre, tá a roupa das fantasias de carnaval, das fantasias de Halloween, a poder do sangue do cordeiro. É muita contaminação espiritual. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Gente, as crianças, meu Deus, como são afetadas. Criança pode ficar possessa? Sim, gente, não existe alminha nem almão. Criança também fica endemoniada, né? E muitas vezes as crianças ficam tão possessas, por quê? Primeiro, porque os pais são cobertura espiritual na vida dos filhos, dão base legal. E segundo, muitos portais espirituais abertos com desenhos, filmes. Por favor, gente, nunca permiti que os meus filhos ficassem assistindo filmes da Walt Disney, desenhos da Walt Disney. A maioria tudo muito contaminado, cheio de ocultismo. Então assista antes, veja antes, não coloque ursinhos de pelúcia, né? Brinquedos, né? Quantos brinquedos contaminados. A pessoa coloca lá o bonequinho do Smurf. Quem é o Smurf, gente? É um gnomo. Quem é o gnomo? É um ser espiritual. Demônios. Espíritos elementares. Oh, meu Deus. Então, músicas, né, que também abrem portais espirituais, né, e por aí vai, gente. Então, são muitas coisas que trazem contaminação espiritual, muitas coisas. Então toma muito cuidado, né? Fotos antigas, né? Aí eu fui lá do terreiro, aí eu guardo as fotos lá do roncó, das roupas que eu usei, vestida, né? Tem pessoas também que não cortam vínculo almático, né? Laços almáticos com os antigos relacionamentos, aí continua ali, né? Guardando cartinha de amor, guardando presentes, joias, fotos antigas, tudo isso traz contaminação espiritual. Crônicas, no livro de Crônicas, capítulo 29, o rei Ezequias, ele começa a trazer um tempo de purificação e diz assim o texto: retirem tudo que é impuro do santuário. Nossos pais foram infiéis, fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objetos de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados prisioneiros. Então, ele pede para que os sacerdotes e os levitas comecem a consagrar a si mesmo e o templo ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer como sacerdotes na nova aliança. Nós precisamos consagrar a nossa casa, os nossos filhos. Precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. De que forma nós fazemos isso? Removendo os lixos, removendo as impurezas, limpando os utensílios, o altar, a mesa. Oh, meu Deus!
Onde está o altar? O altar é o nosso coração. Nós precisamos nos purificar, nos santificar. Por isso que todo cristão que passou... eu não nasci no berço evangélico, pastora. Eu tive uma vida de depravação, uma vida de imundícia. Eu servi outros deuses. Eu tive envolvida no ocultismo, na feitiçaria. Eu fiz tudo quanto é coisa que não presta, pastora. Então você precisa passar por um processo de santificação. Você precisa passar por um processo de purificação que se chama libertação espiritual. Amém? Então como que a gente passa por esse processo? Primeiro, reconhecendo, o primeiro passo, mais importante, check-up espiritual. Você precisa fazer uma anamnese espiritual, emocional, financeira, sexual. Você precisa investigar o campo da territorialidade, da responsabilidade. Você precisa identificar quais foram os elos, portais, alianças que foram estabelecidas por você ou pelos seus antepassados. Você precisa identificar, reconhecer quais são as raízes iníquas. Amém? Fazer um estudo do seu DNA espiritual, da sua árvore genealógica, para que você possa se arrepender dos seus próprios pecados e orar por identificação, pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados, ok? Você precisa se arrepender no nome de Jesus Cristo, pedir perdão, confessar esse pecado, tá bom? Você precisa gerar conserto, reconciliação, altares remidores para remir aquilo que foi feito. Salmo 115, 15 e 16 diz assim: sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. O mais alto dos céus pertence ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. O que nós fazemos? Nós assumimos a nossa identidade espiritual, a gente assume a nossa autoridade espiritual, o governo que Deus nos deu. Amém? Então a gente faz uma operação pente fino, removendo todo lixo espiritual, tudo aquilo que está relacionado com o ocultismo. A gente passa por cura interior, a gente cura todas as feridas emocionais, porque a raiva, a ira, o ódio, a falta de perdão, isso também é lixo espiritual. A gente precisa retirar de dentro de nós, a gente destrói tudo aquilo que é iníquo, gente, outro princípio, aquilo que eu percebo que não é bom pra mim, não é bom pra ninguém. Tem gente que, eu vou tirar esse quadro aqui porque Deus tá me incomodando, aí pega e dá pra alguém. Deus mandou eu não usar mais esse tipo de roupa, que você percebeu que ela é uma roupa sensual, né, tem lascívia. Então você pega, o que você faz com aquilo? Você simplesmente joga fora e queima. A gente não entrega pro outro aquilo que nos contamina, né? Então assim, quanto à contaminação, né? Aí vem muito sincretismo religioso, a gente fica preso, né, a dogmas familiares, né? Porque na minha família tem uma tradição, pastora, porque eu vi papai crescendo, vestido de Papai Noel, com a sacola falando ho, 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 e a gente coloca os sapatinhos na árvore. Irmãos, há poder no sangue do Cordeiro. Vamos sair de todas essas tradições e vamos caminhar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Tudo isso é contaminação espiritual para nossa casa. Então a gente faz uma limpeza espiritual, a gente retira tudo aquilo que é lixo, a gente renuncia em voz alta, quebrando todo contrato com Satanás, amém? Declarando profeticamente, quebrando todo acordo, todo pacto, toda aliança que foi feito, tanto voluntariamente, né, quanto tanto involuntariamente, tá bom? A gente renuncia, querido, cada detalhe. A gente não pode ser inocentes, a gente não pode ser relaxados acerca das questões espirituais, né? Senhor, meu Deus, meu Pai querido e amado, me perdoa de todo pecado. Não, tem que ter arrependimento de um por um, tem que quebrar cada pacto, tem que quebrar cada elo, tem que quebrar cada aliança. Aí depois que você fizer isso, você vai ordenar que os demônios eles saiam. Por quê? Porque depois que você tirou a sujeira, aí sim você dá voz de comando, você expulsa, você usa a
autoridade espiritual para que você ordene que todos esses demônios eles batam em retirada em nome de Jesus Cristo. E aí sim, depois que você tirou toda a imundície, você pode selar o ambiente, consagrar todo o ambiente, pegar o óleo da unção, você marcar as entradas, né, as janelas, ungindo, porque essa unção ela tem o poder de selar o ambiente, tá bom? Então você vai fazer isso, tá? Então, mas eu preciso que você entenda o princípio, ok? Você precisa entender que você é um templo, uma casa espiritual, e que se tiver lixos espirituais dentro dessa casa, os demônios vão habitar nessa casa. E se tiver pecados corporativos dentro da sua casa, de pais, filhos, né, amigos que entram dentro da tua casa e você permite que pecados ali, reuniões familiares com bebedice, com palavrão, com briga, com conversas fiadas, com fofocalhada, enfim, você está abrindo um portal para demônios acessarem a na sua casa. Pastora, mas meus parentes ímpios não podem mais entrar na tua casa? Sim, chame eles, e quando eles botarem o pé aí, você já ora, abençoa, faz culto, adoração, de 2 a 1, ou eles não aparecem mais, ou eles serão convertidos. Mas o que você não pode é ser passivo e deixar que a sua casa, o seu ambiente espiritual, ele fique contaminado pelas trevas, ok? Então nós precisamos descontaminar. Então se tem a minha casa física está contaminada, então tem espíritos territoriais ali, e eu preciso descontaminar e despoluir essa casa, ok? Se você chegou aqui agora, seja mais do que bem-vindo, você está na Hora do Valente. Eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, trazendo essa palavra de restauração espiritual para a sua vida, tá bom? Então, eu vou ler aqui os comentários, amém? Alguns, não sei se vai dar tempo para todos, e vou estar direcionando aqui vocês. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que se você precisa de uma ajuda espiritual, eu quero te ajudar espiritualmente, amém? Se você está chegando aqui agora, eu sou a pastora Valéria, mentora, libertadora, trabalho com o Ministério de Libertação há mais de 14 anos, ajudando vidas a romperem, a se libertarem espiritualmente, amém? Minha missão é essa, tô aqui para ajudar você. Tô aqui, gente, eu não retenho nada, todo conhecimento eu tô liberando para vocês aqui, ensinando vocês. Mas eu entendo que existem pessoas que por causa do nível de implicação, de alianças, de pactos que fizeram com as trevas, sim, vão precisar de acompanhamento, vão precisar de ajuda, amém? Espiritual, porque o nível de opressão é grande, porque foram muitos pactos. Então essas pessoas precisam sim de acompanhamento, e eu quero acompanhar você e ajudar você, e eu posso ser a sua mentora espiritual. Eu tenho poucas vagas, eu acho que 2 vagas agora para mentoria individual. Então se você deseja ser acompanhado por mim, eu quero fazer o seu mapeamento espiritual, o seu check-up espiritual. Eu vou fazer ele, eu vou te acompanhar dentro de um processo de libertação espiritual. Você vai preencher algumas fichas de investigação espiritual para que eu possa conhecer o seu histórico. Eu vou me reunir com você em 8 encontros individuais de 1h30, 2 horas, uma vez por semana eu vou estar com você, amém? Entendendo o seu histórico, entendendo a sua vida, a sua bagagem espiritual, e dirigir você aonde você precisa chegar, identificando quais são as verdadeiras causas do seu problema, onde está a raiz, o que é que está acontecendo, e ajudando você a romper espiritualmente. É uma prisão espiritual? Então nós vamos sair dessa prisão espiritual. É pacto, elos, alianças, vamos quebrar todos eles. É um legado de histórico, de heranças espirituais. Eu vou ensinar você a como quebrar e remir esse histórico, amém? São fortalezas, nós vamos quebrar essas fortalezas. São feridas emocionais, nós vamos trabalhar na área da cura interior, da terapia, para que você possa se reencontrar, se reconectar com Cristo Jesus, ser restaurado, amém? Ser curado para a glória do Senhor Jesus, amém? Além disso, você vai ser acompanhado também durante
durante 3 meses em um grupo do WhatsApp, onde você vai receber um acompanhamento da minha equipe de libertadores, vai ter pessoas para estar orando, guerreando por você durante todo esse processo, vai receber um material minucioso de conhecimento da palavra de Deus, tudo que você precisa conhecer, né? Claro que aqui eu não tenho o tempo hábil para entregar tudo, porque dentro dessa esfera da libertação espiritual, da teologia da libertação espiritual, a gente precisa mergulhar, gente, no conhecimento da palavra, tá bom? Então ali você vai receber todo o conteúdo necessário para que você possa viver um tempo de ruptura, e você vai viver um tempo de revolução espiritual na sua vida, tá bom? Se você deseja, amém, viver esse tempo e você ser ajudado e ser mentoreado por mim, é só você colocar aí no chat, eu quero, e você vai receber a ficha, né, um formulário de aplicação para você concorrer a uma vaga, para você poder participar da mentoria individual. A mentoria em grupo nesse momento está fechada, não tem mais vaga, mas você pode concorrer a uma vaga da mentoria individual. Se você tiver interesse em colocar aí eu quero e não conseguir, só me chamar no direct aí do Instagram e eu vou estar falando com você, tá bom? Celinha, sim, hoje a live tá ficar gravada, tá bom, gente? Eu tenho subido com essas lives para o YouTube depois, tá? Canal do YouTube, mas não é garantia de que elas ficam e permaneçam por muito tempo, tá bom? Muitas das vezes esses conteúdos, depois eles sobem lá para a comunidade dos valentes, aí sai do ar daqui, tá? Então é importante que vocês assistam logo, tá? Então vamos lá, Alessandra. Estava orando em línguas, Deus disse que estava limpando meu DNA e não entendi nada na hora. Alessandra, glória a Deus, amém. O Espírito Santo de Deus, ele opera e trabalha, amém. Ele tem esse poder, né, de fazer como ele quer. Agora, o nosso DNA, né, ele é restaurado através da quebra de vínculo e das raízes de iniquidade. Essas raízes têm que ser removidas, tá bom? Tem que ter confissão, renúncia, tem que quebrar pacto e aliança, tá bom? Mas se o Espírito Santo de Deus veio e te trouxe uma revelação e te mostrou que estava tocando, eu creio no poder, na intervenção. Ele faz como ele quer, tá? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida para que eu possa estar orando por vocês. Vamos lá. É muito sério isso, meu Deus. Sim, Ruth, é sério mesmo. Cristina, o check-up espiritual está me ajudando muito. Excelente mentoria e todo aprendizado. Glória a Deus, Cristina. Obrigada por testificar aqui. Amém? A Cristina faz o check-up espiritual, a mentoria em grupo e realmente está sendo um tempo de muita ruptura e restauração, né, Cristina? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Estamos aprendendo a usar e praticar a autoridade espiritual. Aleluia! Obrigada, minha filha, por você ser essa mulher, né, de visão de reino, porque você poderia só estar recebendo e tá muito bom, né? Mas você tem uma visão de reino. Amém? Vamos lá, voltamos. Entrou uma ligação. O povo só quer ligar para mim nesse horário. Então vamos lá. A gente precisa ter a visão de reino, viu, Cristina? Deus te abençoe, querida, por você ter esse coração, né? Esse desejo de você edificar as vidas e compartilhar e declarar aquilo que você está vivenciando. Eu declaro que você vai viver coisas extraordinárias e poderosas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastora, crentes que têm comércio, exemplo, salão de festa para alugar, restaurante. Então, é necessário estar fazendo sempre uma oração de guerra, tá bom? Por exemplo, se sou cristã e eu tenho, por exemplo, um salão de festa para alugar, gente, existem
posicionamentos que nós temos que tomar se a gente quer romper espiritualmente, tá? Eu optaria por estar fazendo um salão de festa, trabalhando para linha de infantil, com decorações, sem bebidas alcoólicas. Eu optaria, porque você tem um ambiente, porque você não está alugando só o ambiente, né? Se você está alugando só o espaço, sim, aquilo que está sendo feito vai trazer contaminação. Mas se você oferece esses tipos de serviços iníquos, aí a implicação espiritual ainda é maior, tá bom? É igual, por exemplo, eu me converti, era prostituta, não vou me prostituir mais. Eu me converti, eu tinha um bar que vendia bebida e cigarro. Eu vou continuar com ele? Não, eu vou mudar o meu ramo. Então, são coisas que a gente, na nossa conversão, nós temos que nos readaptar. Ore ao Senhor, amém? Peça para o Senhor um direcionamento, amém? Restaurante. O restaurante você pode trabalhar com a comida, amém? E optar de não ter bebidas alcoólicas. Tem bebidas alcoólicas, gente, bebida alcoólica, assentamento para os Exus. E ponto final, tá? Então, vamos lá. Amém, pastora. Muito obrigada, pastora. Amém. Pastora, sonhei com meu esposo beijando outra mulher e depois um homem, não entendi esse sonho. Deise, pode ser uma perseguição na área da imoralidade sexual na vida de vocês, né? Tem que saber se vocês já deram base legal, né? Se tem aí contaminação espiritual, tá bom? Quem tem casa de veraneio, como fazer? Sempre faça Bom, quando você entra para alugar uma casa de veraneio, por exemplo, eu já entro orando, consagrando, amarrando os demônios, congelando eles, porque aquele espírito territorial, se o dono da casa tiver base legal, vai estar ali. Então eu oro antes de contratar, pedindo para Deus uma direção, e depois eu amarro ali aqueles demônios, selo para o período que eu vou estar ali. E para quem tem casa de veraneio e aluga, também a mesma coisa. Você vai ter que estar sempre fazendo guerra espiritual e batalha espiritual, amém? Acerca desse ambiente. Agora, tem como sim, na casa de veraneio, você deixar algumas instruções daquilo que você quer e daquilo que você não quer. A casa é sua, é proibido o uso de bebida alcoólica, proibido o uso de cigarro. Pronto. Eu mesmo aluguei nesse final de semana um lugar para passar com a minha família, uma parte hotel, e lá estava escrito lá, proibido o uso de cigarro. Agora sim, se a pessoa vai fazer escondido, aí você não tem culpa nisso. Agora você não pode ser permissivo, mas você pode colocar lá no edital, grudar lá na porta o que pode, o que não pode, até no site que você está alugando, tá bom? Me sinto acarretado espiritualmente, não consigo me libertar. Nelly, então vamos fazer uma mentoria espiritual para que você possa ser ajudado espiritualmente, tá bom? Sheila, pastora, depois que comecei a fazer seu curso de ministro, eu fiquei doente. Minha filha de 1 ano também ficou doente. Uma frieza espiritual, as coisas quebraram em casa. Não é fácil, mas não vou desistir. Sheila, vamos lá. O curso de ministro de libertação, ele é um conhecimento para quem já passou por um processo de libertação espiritual. Então, assim, ali eu ensino conhecimento, eu dou fundamentos para pessoas conhecerem e descortinarem um mundo espiritual. Se você está passando mal dessa forma e você está tendo essa retaliação, é porque você precisa passar por um processo de libertação espiritual, ok? Então, meu conselho para você é vir para a mentoria. Se você não pode fazer a mentoria individual, espere agora abrir a turma e faça a mentoria em grupo, para que você possa ser acompanhada e você passar por um processo de libertação espiritual. Se você quiser, também tem um curso Quebrando Correntes, que é um passo a passo para a libertação espiritual. Aí é um curso onde você não vai ser acompanhado, você vai fazer o curso para que você possa fazer o passo a passo, ok?
Enfim, todo conhecimento que você está tendo dentro da formação Ministro de Libertação são conhecimentos poderosos que vão também trazer libertação para a sua vida se você colocar em prática. Então vá colocando cada fundamento em prática. Agora, é aquilo que eu falei, existem pessoas que precisam de acompanhamento por causa do nível, né, de opressão maligna que você está. Tá? Que a pessoa está vivenciando. Então você precisa desse acompanhamento, tá bom? Então o que você pode fazer? Peça ajuda também, já que você está fazendo o curso, peça ajuda aos seus pastores, né? Vai lá, pede para ele orar, impor a mão sobre a sua cabeça, guerrear e não retroceda, não desista, tá bom? Isso, na verdade, você está vendo agora o mundo espiritual, porque olha só, esse nível de opressão que você está sentindo, ele não veio por causa do curso que você está fazendo. Na verdade, ele já existia na sua vida, tá bom? Só que agora você está vendo de uma forma real, porque o inimigo, você está mexendo aí em áreas que está saqueando e abalando estruturas do inferno, tá bom? Aleluia. Pastora Vivi, minha pastora linda. Muitas vidas e famílias sendo libertas, amém. Celine, eu quero. Grazi, eu quero. Nelly, eu quero, amém. Se vocês não receberem o link aí no direct, me chama, tá bom? Para eu passar para vocês. Massoterapia também falou eu quero, amém. Tatiane, pastora, falei no momento da oração que os homens que foram usados por Deus na Bíblia, eu referi a eles como personagem. Tem algum mal nisso? Tatiana, não entendi a sua pergunta. Homens que foram usados por Deus na Bíblia, eu me referi a eles como passagem. Tem algum mal nisso? Você se referir a homens de Deus, a palavra de Deus? Nunca vai ter mal você se referir à palavra de Deus, tá? Mas eu não entendi muito bem a sua pergunta. Acho que ela não está nem muito relacionada aqui à aula. Eu hoje sou livre para viver as promessas de Deus. Obrigada por testemunhar, Vivi. Minha filha está de 11 anos e está com depressão e suicídio. Misericórdia. Então, vamos lá. Existe alguma raiz, alguma base legal, tá bom? Que tá levando essa menina a isso. Isso pode ser uma herança, tá bom? Uma bagagem espiritual. Ela não herdou somente a bagagem biológica do pai e da mãe, ela também herdou uma bagagem espiritual, tá? Ou alguma ferida emocional, algum trauma que ela vivenciou, tá bom? Então você pode estar me procurando, tá bom? No meu direct para me te ajudar, tá bom? Tá colocando ela dentro da mentoria individual, porque eu vou estar assistindo, ajudando tanto você quanto a ela, né? Assistindo a ela, conversando com ela, amém? Trabalhando aí na área terapêutica, tá? E fazendo também as quebras de aliança, fazendo a anamnese emocional e espiritual da vida dela e sobretudo da sua, né? Porque os pais são a autoridade espiritual sobre a vida dos filhos, tá? Então, tô aqui para te ajudar, tá bom? Gente, então tá, por hoje tá bom, né? Vai dar 1 hora já de live. Eu tenho lanchonete, só trabalho eu e meu marido e me converti, ele não. Então vamos orar, Tati. Amém? Começa a guerrear, reivindicando a vida do teu marido para ser participante do reino de Deus. Amém? Enquanto você vai fazendo batalha espiritual, Deus vai salvar a vida do teu marido. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pastor, o que acontece no mundo espiritual quando um cristão desliza e bebe cerveja? Abriu portal espiritual para os Exus, tá bom? Demônios, Exus, como Pombagira, Zé Pilintra, malandro. Vai ter implicação espiritual. Pastora, bloqueio na oração. Oração não flui. Quando flui depois de muita existência. Opressão maligna, tá bom? Tem uma base legal. A mentoria individual, qual é o valor? Cardoso, Elisângela, né? Elisângela, você precisa colocar aí eu quero para receber o link com o formulário de aplicação.
Aí você preenche o formulário de aplicação, lá tem todas as informações, tá bom? De valor, o que você vai receber, como vai ser a mentoria, tudo que você precisa saber está lá em detalhes. E aí você preenche e concorre a uma vaga. Isso não significa que ao mandar a ficha eu vou ter disponibilidade para atender a todos que mandaram a ficha, tá bom? Você concorre a uma vaga. Achar-me eles de personagem, fui atacada por chamarem eles de personagem. Não entendi ainda muito bem não, Tatiane. Vamos lá, gente, eu vou orar por vocês, tá? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar as tuas bênçãos, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Eu declaro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a vida deles. Eu me levanto como autoridade espiritual, como embaixadora do Deus vivo, como ministra do teu evangelho. Pai, em nome de Jesus, nessa tarde quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo, porque só tu és Senhor e só tu és Deus. Seja exaltado e glorificado. Senhor, nessa tarde eu te peço que a mente se expanda. Em nome de Jesus, olhos se abram, ouvidos se destampem. Eu aplico o sangue do Cordeiro de Deus entre essas vidas que estão conectadas comigo em fé, tantas outras que chegarão através desse meio de comunicação, em nome de Jesus, e todos os agentes infernais que tentam trazer ignorância, passividade, apatia, em nome de Jesus, engodo, engano, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, Senhor, que todo nível de contaminação espiritual seja revelado, mostrado, tudo aquilo que está oculto, camuflado, escondido, Senhor, seja revelado para a glória e para louvor do teu nome. No nome poderoso de Jesus, eu abençoo essas vidas. Eu declaro que as portas do inferno não prevalecerão. Eu declaro um tempo de ruptura, de restauração, de avanço para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, valente de Deus.